Hi everyone, welcome to the class number 24. Bem-vindos à aula número 24. And today we're going to talk about a very important topic in English. E hoje a gente vai falar sobre um tópico, sobre um tema muito importante em inglês, que é o present perfect. Na verdade, não sei se é tão importante quanto é polêmico, no sentido de que ele causa um pouquinho de confusão. Mas se você já está acompanhando as aulas desde o início, você já deve estar acostumado com vocês já devem estar acostumados com o que eu costumo falar para vocês aqui, que dois pontos. É importante a gente traduzir, mas é importante também a gente, mais importante ainda, melhor dizendo, a gente entender que algumas coisas não vão ser traduzidas. Ou seja, elas vão ter um significado, uma explicação do que está querendo ser dito, mas se a gente for traduzir ao pé da letra, não vai fazer sentido. Beleza? Então eu já falei isso muitas vezes e para essa aula isso tem que estar na tua cabeça assim de forma bem clara e bem constante. Combinado? Beleza, então qual que é a ideia do present perfect? Quando a gente vai falar de alguma coisa que aconteceu no passado e que influencia o presente momento. Beleza, vamos ser mais objetivo porque essa explicação é a explicação padrão que você vai ouvir de qualquer professor de inglês, né? É a melhor resposta, mas ao mesmo tempo ela não é tão satisfatória assim. Então, quando a gente fala de algo que aconteceu no passado, ok, né? Mas qual que é o ponto que eu gostaria de frisar? Quando a gente fala de passado, não existe um tempo específico. Por exemplo, só de ontem para trás, ou de 2 horas para trás, ou de um ano para trás. Não. Qualquer coisa no passado, seja alguns minutos atrás, até alguns segundos, dependendo, né? Então, passado é passado. Se não é o presente agora, passou um segundo, já o acontecimento já pode ser usado dentro do present perfect que a gente vai aprender agora, com a forma chamada present perfect, beleza? O segundo conceito é: presente é o momento da fala, o momento em que a pessoa está expressando aquela ideia, contando aquela situação, enfim, para outra pessoa. Então, isso é o presente, é o momento em que a frase está sendo dito dentro de uma conversa que, evidentemente, deve ter um contexto específico, né? Mas vamos lá, a estrutura do present perfect, ou seja, como bater o olho em uma frase e já conseguir identificar quando ela está no present perfect. A fórmula é sujeito, o verbo have como auxiliar, ok? Então o verbo have aqui não tem nada a ver com ter, com possuir. Aqui ele está apenas fazendo a vez de auxiliar. E o past participle que a gente viu na aula 18, tá? Com relação ao past participle, eu sugiro que você, se não estiver aí tranquilo com relação a esse tempo verbal, digamos assim, volte na aula 18, enfim, revise da forma que ficar mais prático para você em relação a ele, porque basicamente são os verbos na forma passada, que em português a gente fala também, passado particípio. Por exemplo, eu tenho o verbo comprar na forma infinita, infinitiva, e o verbo comprar na forma passado particípio fica comprado. Então, comprar, comprado, falar, falado, e assim por diante. Em inglês é a mesma coisa. Então, é essa forma do verbo, é esse tempo verbal, é essa conjugaçãozinha no passado que você tem que se atentar, até porque é necessário aqui fazer um trabalho em relação ainda ao past participle, ok? É necessário fazer um trabalho de memorização, ou seja, de você pegar aquela tabelinha que eu falo com mais propriedade e detalhe na aula 18 e memorizar. Não tem outra saída. Tem que saber de cor, se não todos, pelo menos a maioria, ou pelo menos os mais importantes e mais relevantes verbos na forma não só passado simples, que a gente também viu já em outra aula, mas na forma passado particípio. Para ficar uma referência visual fácil, a gente tem uma coluna, né, nessa tabela, que é a forma principal do verbo, vamos chamar assim em inglês, né? Por exemplo, speak, a forma passada, que é a forma que a gente usa para falar do passado, simple past, que eu repito, a gente já falou em outra aula, não me recordo agora qual, mas depois eu posto a referência aqui. E o past participle, que é a terceira coluna, no caso speak, spoke, aí a terceira coluna é spoken, beleza? Isso cada verbo vai ter o seu, né? Isso falando, é claro, dos verbos irregulares. Para os verbos regulares é mais fácil porque segue a linha lá do ed no final, né? Por exemplo, work, worked, worked. Moleza, né? Maravilha. Então, essa é a estrutura do present perfect, beleza? Tá, vamos falar então como é que a gente pode traduzir. Então aqui a gente tem uma frase no present perfect.
I have done. Então essa frase I have done, quando a gente traduz ao pé da letra em português, a gente vai ter eu tenho feito. Tá? Mas o que a pessoa quer dizer é eu fiz. Tá confuso, né? Então, se me pergunta, mas como assim? Como que eu traduzo eu tenho feito, mas o que a pessoa quer dizer é eu fiz? É aquilo que eu sempre digo que quando passa de um idioma para o outro, algumas estruturas vão se perder no caminho e não tem como traduzir ao pé da letra, né? Por quê? Porque apesar da gente ter em português a frase eu tenho feito, mas a frase eu tenho feito a gente usa quando a gente quer falar de uma situação recorrente, né? Eu tenho feito lição de casa todo dia às 9, né? Eu tenho encontrado com meus amigos dia sim, dia não. Algo nesse sentido. Já o present perfect, que segue a mesma estrutura, ou seja, eu tenho feito, o sentido é outro. O sentido é de expressar, como eu comecei essa aula falando, algo que falar de algo que aconteceu no passado, mas que afeta o presente. Por afetar o presente, entre tantas outras formas de explicar, a principal que me vem na cabeça é algo que ainda não está resolvido. A gente já vai ver os exemplos aqui, beleza? Então, vamos focar nessa linha do tempo, né? Então, para reforçar, agora, né, now, é o momento em que a pessoa está falando. E tudo que já aconteceu até então, quando eu falo tudo, é tudo mesmo, né? Pode estar sujeito a essa frase ser falada no present perfect, contanto que seja uma situação não resolvida, ou que tenha alguma relevância para o momento em que está sendo falado. Vamos ver um exemplo aqui. Imagine que tem duas pessoas conversando, não necessariamente folgados numa mesa de café, mas duas pessoas dialogando e uma delas fala assim para outra: I have lost my wallet. I have lost my wallet. Então, tradução a pé da letra, né? Tenho perdido minha carteira. A tradução que a pessoa, o significado de fato é eu perdi minha carteira, tá? Aí você pode se perguntar, mas por que em português a gente não tem isso? Por que não? Em português a gente não tem, a gente simplesmente fala eu perdi minha carteira, não importa essa dinâmica aqui de aconteceu no passado e é relevante para a conversa. Em português isso não existe, então é esse o principal ponto. Mas em inglês sim, em inglês isso existe e é muito comum, né? Então o que a pessoa está dizendo aqui, na nossa tradução vai ser eu perdi minha carteira. Mas o significado oculto, digamos assim, que essa frase carrega para quem está ouvindo é perdi minha carteira e ainda não sei o que vai acontecer. Eu não sei se eu vou conseguir recuperar essa carteira, eu não sei se se alguém vai achar e vai trazer para mim, vai me ligar, enfim. Ou seja, a situação ainda está acontecendo. É diferente de se a pessoa vira para outra e conta de uma situação lá 2 meses atrás, ou mais até, né? Que a pessoa perdeu a carteira e achou ou não, ou desistiu. Não, nesse caso aqui, desse exemplo que a gente está vendo, a pessoa ainda não sabe o que vai ser. Ela perdeu, né? Independente se faz uma hora, se faz uma semana, aí vai da expectativa da pessoa, né? Eu, por exemplo, se eu perder minha carteira hoje e passar em 2, 3 dias, eu já vou dar como sumida. Não vou esperar não vou ficar contando com a possibilidade de que alguém me ligue para dizer que achou, né? Mas aí vai de pessoa para pessoa, correto? Então isso é muito elástico, vai de pessoa para pessoa. Acredito que a maioria das pessoas são como eu, né? Talvez até um pouco menos otimistas, né? 24 horas já desistem, já vão lá e compram uma carteira nova, né? Mas o fato é, enquanto esse período de perdi minha carteira e, poxa, já era, acabou, ou encontraram, me ligaram, ou seja, do momento da perda da carteira, nesse exemplo aqui, até a resolução, seja boa ou seja ruim, seja, né, desistiu de achar ou alguém encontrou e devolveu, né, esse período aberto é que compreende a fala do I have lost my wallet. Então, digamos, a pessoa tá falando assim, eu perdi minha carteira, mas em inglês ele traz, digamos, a mensagem subliminar, vamos colocar assim, de que eu perdi e ainda essa é uma situação que tá pegando. Beleza? Então, essa é a ideia, tá? Não é a única forma de expressar, de explicar o present perfect, né? Não é o único contexto, né? A única utilização do present perfect, mas para mim, né, eu diria que é a principal e talvez a mais fácil da gente fazer uma introdução inicial. Não se preocupe se está meio confuso, porque essa aula é só uma introdução mesmo, não é? A ideia não é destrinchar aqui o tempo present perfect aqui, tá? Nem faria sentido isso. A gente vai diluindo nas próximas aulas. Mas fixe nesse contexto aqui que essa é a ideia. Esse é o peso que essa construção verbal aqui, né? Eu tenho perdido minha carteira, ou seja, eu perdi minha carteira,
traz para a frase, traz para quem está ouvindo, beleza? Essa é a ideia do present perfect, tá? Para fechar, para concluir, repetir, revisar, nós não temos isso em português. E esse é o nosso obstáculo. Então a gente tem que fazer essa explicação da forma que eu estou fazendo aqui, desenhado e tudo e tal, para poder compreender. Tá? Então, de fato, vai ficar um pouquinho complicado no começo, mas te garanto que com o tempo isso você vai absorver isso de forma instintiva, assim, né? Instintiva. Então, vamos lá, vamos em frente. Vamos ver alguns exemplos aqui e eu vou tentar contextualizar o que está querendo ser dito, assim, digamos, como eu coloquei aqui na forma subliminar, né? Parênteses. É óbvio que tudo é questão de contexto, né? Todo diálogo é questão de contexto. Aqui a gente está lendo diálogos literalmente com pano branco de fundo, né? Então, sem saber contexto, sem se importar com contexto nem nada, então é fácil teorizar. Então não tem nada escrito em pedra quando o assunto é comunicação. Mas eu vou tentar traçar algumas, entre aspas, teorias do que a pessoa está querendo dizer, além do óbvio, é claro, né? Na frase, mas para você entender qual que é a pintura que o present perfect traz para a frase em termos de peso, digamos assim, né? Qual que é como eu coloquei aqui, talvez nem seja a melhor forma de falar, mas a mensagem subliminar que ele passa, né? Por exemplo, she has met my brother. She has met my brother. Então aqui a tradução é ela conheceu meu irmão, né? Ou ela tem conhecido meu irmão ao pé da letra, né? Então, ela conheceu o meu irmão. Aqui, provavelmente, a pessoa fala essa frase para alguém que não sabia, digamos, que a pessoa que está ouvindo essa frase, né? Não sabia que a pessoa, mulher, feminina, né? She, conheceu o irmão dela, né? Então, da pessoa que está falando. Então, é meio que uma novidade, né? She has met my brother, né? Então, seria mais ou menos assim, você ficou sabendo que ela conheceu o meu irmão? Aqui não interessa quem é ela, quem que é o irmão, mas só para contextualizar, né? E na outra frase aqui, na pergunta, have you seen her? Have you seen her? Então, esse have you seen her, né, que seria você viu ela, você a viu, é basicamente, provavelmente, a pessoa está perdida, né, ou não está em contato com a pessoa de quem está se falando aqui, né, e não ambos, né, quem está falando, quem está ouvindo, mas principalmente quem está falando ainda não sabe do paradeiro dessa pessoa. É que, claro, não quer dizer que a pessoa de fato sumiu, foi sequestrada ou algo disso. Também pode ser, né? Mas a pessoa sumiu, tá em casa, desligou o celular, enfim. Então, have you seen her? Né? Passa uma ideia de você viu ela ultimamente, né? Você viu ela ultimamente, você, né, tá sabendo de alguma coisa dela ou algo assim, né? É diferente de falar assim, você viu ela ontem no parque? Eu vi. Ela tava lá com um namorado, um exemplo, né? Próximo exemplo aqui. I have broken my arm. Então, eu quebrei meu braço. Novamente, a ideia, né, é que quebrou o braço e isso é recente. Isso ainda, né, tá sendo uma novidade contada para alguém, né? Seja o cara ligando pro chefe, pros colegas de trabalho, quebrei meu braço, não sei o que e tal, né? Então, eu vou usar o I have broken porque é algo recente, né? Não que se você falasse I broke my arm, a pessoa não entenderia, mas aí puxaria um pouquinho mais para algo já mais possivelmente para o passado, algo que já aconteceu, talvez até já foi resolvido, o braço já foi, né, engessado, já foi resolvido, né? E o I have broken puxa essa ideia de que é algo fresco ainda, acabou de acontecer, digamos assim, né? Tô comunicando isso porque isso vai afetar nossa relação daqui para frente. E o último exemplo aqui, they have done their job. Eles fizeram o trabalho deles, né? Mesma ideia, né? Tô passando aqui, né, quando a gente fala they have done their job, provavelmente a pessoa tá falando assim que eles fizeram o trabalho deles, e esse fizeram o trabalho deles está envolvido na discussão que está acontecendo no momento, né? Então, é isso. Aqui não tem muito contexto, né? Logo a gente vai ver frases com um pouquinho mais de contexto. Na verdade, a segunda parte é um pouquinho mais de contexto mesmo, que é a questão do present perfect versus simple past, ou seja, quando que a gente usa um, quando que a gente usa outro, né? Vale lembrar que o simple past precisa também, para que você entenda o present perfect, você tem que ter dominado o conceito de simple past. Se não dominou ainda, volta para a aula em que a gente fala disso. Não me recordo agora qual é a aula, mas a gente tem uma aula aqui no canal sobre isso. Volta lá, dá uma olhadinha, revisa, enfim, para poder fazer essa comparação, né? Mas basicamente assim, ó, aqui a gente tem essa tabela, né? Quando a gente tem uma frase no present perfect e no simple past, é bem comum, para não dizer na maioria das vezes, né?
a tradução ser exatamente a mesma. Por exemplo, I have done it, present perfect. I did it, simple past. Tradução, eu fiz isso. She has heard it. She heard it. She has heard it, present perfect. She heard it, simple past. Tradução, ela ouviu isso. Então a tradução para nós vai ser a mesma pelo motivo que eu já expliquei, porque para nós em português não tem essa nuance, digamos assim, do passado, né? Esses dois tipos de passado aqui nesse sentido, né? A gente tem mais dois ou mais tipos de passado em português, mas aí é outra história, né? Esse contexto aqui, esse tipo, né? Esses dois tipos de passado, né? Ou melhor dizendo, o simple past a gente tem em português, o contexto, né? Já o present perfect, como eu falei, a gente não tem. Né? A gente tem essa estrutura aqui, né? Eu tenho feito, eu tenho falado, mas como eu já expliquei, eu repito, porque é sempre importante frisar, a gente usa essa estrutura, mas com outro significado, com outro propósito, que eu já falei agora no começo desse vídeo. Então, basicamente é isso, né? Quando você bate o olho, né? Um é um, outro é outro, beleza? Período aberto. Quando a gente está falando de um período de tempo aberto, a gente vai usar o present perfect. E quando a gente está falando de um período fechado de tempo, a gente vai usar o simple past. Simples assim, tá? Então, para dar um contexto um pouquinho maior ainda. O que é um período de tempo aberto? Today, this week, this year, this century, recently. Então, tudo em que toda a marcação temporal que ainda não acabou, ela é um período aberto de tempo, né? Então, today, né, hoje ainda não acabou, né? Essa semana, mesma coisa, esse ano, recentemente. Então, tudo que sempre que a gente tem uma abertura, a gente tem um período aberto. É isso que eu quero dizer com período aberto. E é isso que a língua inglesa compreende como período aberto, e é aí que entra, né, a necessidade de se usar o present perfect. Né? E período fechado é aquele período de tempo que já acabou. Né? Yesterday, ontem, já acabou. Né? Last week, semana passada, já acabou. Mesma coisa last year, ano passado. Ou até uma data específica, né? In 2004, em 2004. E assim por diante. A gente tem um período fechado, um período que já teve começo, já teve meio, já teve fim. O princípio, eu costumo usar isso para explicar para os meus alunos, que é o seguinte: se eu perguntar para você assim, você comprou um chinelo laranja esse ano? Né? Provavelmente, eu acredito que você vai me responder não. Né? Ou sim, enfim, né? Mas digamos que seja não. Você não comprou, né? Mas você não pode, na prática, me dar essa resposta com 100% de certeza. Por quê? Porque esse ano ainda não acabou. Né? Então, você não comprou, mas pode vir a comprar. Né? Agora, se eu pergunto para você se você comprou um chinelo laranja, ou o que quer que seja, ou fez o que quer que seja no ano passado, ou ontem, ou semana passada, você já vai poder me responder com 100% de certeza que sim ou que não. Por quê? Porque o período de tempo em questão já começou e já acabou. Então não tem volta. Ou você fez ou não fez. Né? Já no período aberto ainda tem margem, pelo menos em teoria, para que essa questão venha a acontecer. Beleza? Então vamos ver um exemplo de frases aqui nos dois contextos. Né? Contexto aberto. This year I have not spoken with my parents. Então, este ano eu não falei com os meus pais. Tá? Por que aqui não falei? Né? Não falei, mas não vou falar, ou pelo menos posso vir a falar, no caso, né? Nesse exemplo aqui. Já no período fechado, last week I spoke with your sister. Então, semana passada eu falei com a sua irmã. Então, para você não confundir, é basicamente isso. Né? Se tem período de tempo fechado, usa o simple past. Se tem período de tempo aberto, usa o present perfect. Na dúvida, aqui para fazer uma ajuda para você aqui, na dúvida, usa sempre o simple past, tá? Porque é melhor você, por exemplo, dizer assim, this year I didn't speak with my parents, né? Eu não falei, usando o simple past ficaria I did not speak, né? Como eu falei, volta na aula do Simple Past que tem tudo isso lá. Mas basicamente, se a gente fosse usar o Simple Past nessa parte aqui, ficaria I did not ou I didn't speak with my parents, né? Tá errado gramaticalmente? Tá errado, mas pelo menos na parte comunicativa fica mais fácil de entender. Agora, se você coloca um last week, I have spoken with your sister, ou seja, usa um período de tempo fechado e coloca o present perfect, ele fica mais complicadinho um pouquinho. Ele pode vir a dar uma margem para erro na questão de compreensão, que no final das contas é o mais importante. Então, na dúvida, né, uma dica que eu dou aqui nesse slide é, na dúvida, use o Simple Past sempre, tá? Até porque ele é mais fácil até, né? Eu acredito, do que o Present Perfect. Mas enfim, aí fica a teu critério. Alright, guys? Então é isso. Vamos falar mais sobre esse tempo verbal. Não se preocupe, reassista essa aula quantas vezes for necessário.
e eu tenho certeza que, pelo menos por uma introdução, você vai conseguir ter o que é preciso, entender o que é preciso para seguir em frente aí. Alright? Thank you very much. See you in the next class. Bye.